Tristão e Isolda. Capítulo 19. A morte. Assim que voltou para a Bretanha, em Carrá, Tristão, para ajudar seu amigo Cardan, guerreou contra o barão Bédales. Caiu em uma emboscada preparada por Bédales e seus irmãos. Tristão matou 7 irmãos, mas ele foi ferido por uma lança envenenada. Voltou penosamente ao castelo de Carrá e mandou cuidar de seus ferimentos. Vieram muitos mestres físicos, mas nenhum conseguiu curá-lo do veneno. Inutilmente, moeram raízes, colheram e infundiram ervas, fizeram beberagens. Tristão só piorava e o veneno se espalhara por seu corpo. Tornou-se lívido e os ossos começaram a aparecer. Sentiu que lhe fugia a vida e compreendeu que ia morrer. Quis, então, rever Isolda, a loura. Mas como ir até ela? Tão fraco estava que o mar o mataria. Mas, se porventura chegasse a Cornualha, como escapar de seus inimigos? Em vão, lamentava o veneno e esperava a morte. Mandou chamar Cardan secretamente para lhe falar de sua aflição, pois ambos estavam ligados por um afeto leal. Quis que ninguém, afora Cardan, ficasse nos aposentos, e até mesmo que ninguém ficasse nas salas vizinhas. Isolda, sua mulher, estranhou aquele desejo do marido. Ficou assustada e se pôs a ouvir a conversa. Foi apoiar-se fora do quarto, contra a parede onde se encontrava o leito de Tristão. Escutou. Um dos seus fiéis, de fora, espiava para não a surpreenderem. Tristão juntou forças, levantou-se, apoiou-se contra a parede. Cardan sentou-se ao lado dele e ambos choraram juntos, comovidos. Choraram pela boa camaradagem de armas, tão cedo interrompida. Choram a boa amizade. Choram seus amores. E um contra o outro se lamentava. Bom amigo, diz-lhe Tristão, estou em terra estranha, onde não tenho parente nem amigo, exceto vós. Só vós, nesta terra, me destes alegria e consolo. Perco minha vida. Gostaria de rever Isolda, a loura. Mas como poderia fazer para ela conhecer minha necessidade? Ah, se eu soubesse de um mensageiro que quisesse ir até ela, ela viria, tanto me ama. Cardan, bom camarada, por nossa amizade, pela nobreza do vosso coração, vos peço, tentai por mim esta aventura, e se me levais a mensagem, serei vosso vassalo e vos amarei acima de todos os homens. Cardan viu Tristão chorar, se desconsolar, lastimar-se. De ternura, seu coração se amoleceu. Por amor, docemente respondeu.
Bom, camarada, mas não vos lastimeis. Cumprirei toda a vossa vontade. Certamente, amigo, por amor de vós, entraria em aventura mortal. Nenhuma pena, nenhuma aflição me impedirá de fazer o que possa. Dizei o que mandais à rainha e eu farei meus preparativos. Amigo, sede louvado, respondeu Tristão. Ouvide minha súplica. Tomai este anel. É a senha entre mim e ela. Chegando à sua terra, apresentai-vos como mercador. Levai-lhe tecidos de seda e mostrai-lhe este anel. Logo virá falar convosco secretamente. Dizei-lhe então que meu coração a saúda, que só ela me dará conforto. Dizei-lhe que, se não vier, morrerei. Dizei-lhe que se lembre de nossos prazeres passados, das grandes penas e grandes tristezas, e alegrias e doçuras de nosso leal e eterno amor. Que se lembre do filtro que juntos bebemos sobre o mar. Ah, foi nossa morte que bebemos. Que se lembre do juramento que lhe fiz de não amar senão a ela, e eu cumpri a promessa. Atrás da parede, Isolda das mãos alvas, ao ouvir estas palavras, quase desfaleceu. Apressai-vos, camarada, e tornai logo para mim. Se demorais, não vos reverei mais. Tomai prazo de 40 dias e trazei-me Isolda a loura, de vossa irmã. Ocultai vossa partida, ou dizei-lhe que ides em busca de um mestre físico. Levai minha nau. Tomai convosco 2 velas, uma branca, outra negra. Se trouxerdes Isolda, içai a vela branca. Se não a trouxerdes, seja negra a vela. Amigo, nada mais tenho a vos dizer. Que Deus vos guie e vos traga são e salvo. Ambos choraram e se lamentaram. Caherdin beijou Tristão e se despediu. Ao primeiro vento, pôs-se ao mar. Levantaram âncora os marinheiros, içaram a vela, singraram com bons ventos, e a proa cortou vagas altas e profundas. Levavam ricas mercadorias, panos de seda de cores raras, nobre baixela de Tours, vinhos de Poitou, gerifaltes da Espanha. Dessa forma, imaginava Caherdin chegar perto de Isolda. 8 dias e 8 noites fenderam eles as ondas e navegaram a velas pandas para a Cornualha. Coisa tremenda é ira de mulher, cada qual que dela se precavenha. Ali, onde mais houver amado, ali também, mais cruelmente, se vingará. O amor das mulheres vem depressa, e depressa lhes vem o ódio. E sua inimizade, quando vem, é mais dura que a amizade. Sabem temperar o amor, mas não sabem temperar o ódio. Em pé, contra a parede, Isolda das mãos alvas ouvira todas as palavras. Ela havia tanto amado Tristão. Conhecia, finalmente, o amor dele por outra. Guardou as coisas ouvidas. Se pudesse, um dia,
vingar-se-ia daquele a quem mais amou no mundo. Entretanto, nada deixou perceber. Desde que as portas se abriram, entrou no quarto de Tristão e, disfarçando, continuou a bem servi-lo e tratá-lo como convém a uma amante dedicada. Docemente lhe falava, beijava-o nos lábios, indagando se Kaherdon voltaria logo com o mestre físico que o devia curar. Mas, no fundo, estava buscando vingança. Kaherdon não cessou de navegar, até que lançou âncora no porto de Tintagel. Tomou no punho um grande açor, levou um tecido de tinta rara e taça bem cinzelada. Desta, fez presente ao rei Marcos, pedindo-lhe sua paz e salvaguarda para traficar em terra, sem temer dano de camarista ou visconde. O rei lhe deu licença diante de todos os homens de seu palácio. Então, Kaherdon ofereceu à rainha um broche cinzelado de ouro fino. Disse ele à rainha, o ouro dele é bom. E, retirando do seu dedo o anel de Tristão, pô-lo ao lado da joia. Comparai, rainha, o ouro do broche é mais rico. Entretanto, o deste anel também tem seu valor. Quando Isolda viu o anel de jaspe verde, tremeu-lhe o coração, perdeu a cor e, temendo o que ia ouvir, trouxe Kaherdon à parte, perto de uma janela, como para ver melhor e regatear o anel. Kaherdon disse-lhe simplesmente, Senhora, Tristão está ferido por ferro envenenado e vai morrer. Ele vos manda dizer que somente vós lhe podeis dar conforto. Ele vos lembra as grandes penas e dores juntos sofridas. Guardai este anel, ele vô-lo dá. Quase desfalecendo, Isolda disse, Amigo, eu vos acompanharei. Amanhã, rompendo o dia, que esteja preparada a vossa nau. No dia seguinte, pela manhã, a rainha disse que ia caçar com falcões e fez preparar cães e aves. Mas o duque André, sempre a espioná-la, a acompanhou. Quando foram ao campo, não longe da praia do mar, um fazão se levantou. André deixou ir um falcão para caçá-lo. Mas o tempo estava belo e claro. O falcão voou e desapareceu. Vede, senhor André, disse a rainha. O falcão pousou lá no porto, sobre o mastro de uma nau que eu não conheço. De quem será? Senhora, disse André, é a nau desse mercador da Bretanha, que ontem vos fez presente de um broche de ouro. Vamos lá buscar nosso falcão. Kaherdon tinha posto uma prancha como ponte entre a praia e a amurada. Veio ao encontro da rainha. Senhora, se vos prouvesse, em minha nau entraríeis, e ricas mercadorias eu vos mostraria. De bom grado, senhor, disse a rainha. Ela saltou do cavalo, foi para a prancha, atravessou-a, entrou na nau. André quis segui-la e pisou na prancha, mas Kaherdon, em pé sobre a amurada, o feriu com o remo. André cambaleou e caiu no mar. Quis reerguer-se,
Mas Cardan tornou a abatê-lo a golpes de remo e debaixo da água o manteve, exclamando: Morre, traidor! Eis o pagamento por todo o mal que fizeste a Tristão e à rainha Isolda. Assim, o Senhor Deus vingou os amantes dos traidores que tanto os haviam odiado. Todos os 4 de má morte morreram: Gwenelyn, Gunduan, Denwallen e André. A âncora estava suspensa, o mastro içado, banda à vela. O vento fresco da manhã assobiava nos ovéns, enfoando os panos. Fora do porto, para o alto mar, todo branco e luminoso, a nau avançou sob os raios do sol. Em Carrá, Tristão definhava. Ele desejava a vinda de Isolda. Nada mais o confortava. E, se vivia ainda, é porque a esperava. Cada dia mandava à praia um servo para ver se a nau chegava e ver a cor da vela. Nenhum outro desejo lhe ocupava o coração. Fez-se conduzir ao promontório de Penmark e todo o tempo que o sol ainda estava no horizonte, olhava, ao longe, o mar. Ouvides, senhores, dolorosa aventura, penosa a todos os que amam. Isolda se aproximava. O promontório de Penmark apontava ao longe e a nave singrava mais alegre. Mas um vento de tempestade soprou de repente contra a vela. Fez rodar a nau sobre si mesma. Os marinheiros meteram de ló e, a contragosto, veio vento pela popa. O tempo assustava. As vagas profundas sublevavam-se. O ar se adensou de trevas. O mar ficou escuro. Caiu a chuva em rajadas. Ovéns e bolinas se romperam. Os marinheiros abaixaram a grande vela e bordejaram ao léu da correnteza. Eles esqueceram, por infelicidade, de içar a bordo a barquinha, amarrada à popa, e que o sulco seguia da nave. Uma vaga quebrou-a e carregou-a. "Ah, infeliz!" exclamou Isolda. "Deus não quer que eu viva até ver Tristão, meu amigo, uma vez ainda, uma vez só. Quer que neste mar seja afogada. Tristão, se eu tivesse falado com vós mais uma vez, pouco me importaria de morrer. Amigo, se não chego até vós, é que Deus não quer, e é minha maior dor. A morte não é nada para mim, pois se Deus o quer, aceito-a. Mas, amigo, quando souberdes, morrereis também. Nosso amor é de tal modo que não podereis morrer sem mim, nem eu sem vós. Vejo vossa morte diante de mim, ao mesmo tempo a minha. Ah, amigo, falhou o meu desejo. Era ele de morrer em vossos braços, de ser sepultada em vosso esquife. Mas assim não quis Deus. Vou morrer só e sem vós, desaparecer no mar. Talvez nem saibais de minha morte,
esperando que eu chegue. Se Deus quiser, ficareis curado. Talvez, após mim, ireis amar outra mulher. Amareis Isolda das Mãos Alvas. Não sei o que será de vós, amigo. Se vos soubesse morto, não viveria mais. Que Deus nos conceda, amigo, ou que vos cure, ou ambos morramos da mesma agonia. Assim gemeu a rainha, enquanto durou a tormenta. Mas, após 5 dias, caiu o vento e veio o bom tempo. No tope do mastro, Caherdin içou alegremente a vela branca para que, de longe, Tristão a visse. Caherdin viu a Bretanha. Logo, a calma sobreveio à tempestade. O mar tornou-se doce e liso. O vento murchou as velas. E os marinheiros bordejam para cima, para baixo, de um lado para outro. Ao longe viam a costa. Mas a tempestade lhes levara a barquinha, de modo que não podiam chegar à terra. Na 3ª noite, Isolda sonhou que tinha no seu regaço a cabeça de um grande javali, que lhe manchava de sangue o vestido, e por isso soube que não tornaria a ver vivo seu amigo. Tristão já estava fraco demais para vigiar na ribanceira de Penmark, e desde longos dias, longe da praia, chorava Isolda que não chegava. Dolente e cansado, ele se queixava, suspirava, agitava-se. Pouco faltava para morrer de seu desejo. Finalmente, o vento refrescou e a vela branca apareceu. Foi então que Isolda das Mãos Alvas se vingou. Ela chegou ao leito de Tristão e lhe disse: Amigo, Caherdin está perto. Vi a nave no mar. Avança com dificuldade, mas reconhecia. Possa ele trazer o que vos deve curar. Tristão estremeceu. Boa amiga, estais certa de que é a sua nau? Dizei-me, como é a vela? Eu a vi. Eles a abriram e içaram bem alto, porque há pouco vento. Ela é toda negra. Tristão virou-se contra a parede e disse: Não posso mais reter a minha vida. Disse 3 vezes: Isolda, minha amiga. Na 4ª vez, entregou a alma a Deus. Então, pela casa, choraram os cavaleiros, os companheiros de Tristão. Tiraram-no do leito e o estenderam sobre um rico tapete, cobrindo-lhe o corpo com um sudário. Sobre o mar, soprava o vento e enchia-se a vela, levando a nau para junto de terra. Isolda, a loura, saiu depressa. Ouviu as grandes lamentações pelas ruas e os sinos que dobravam nas capelas e nos mosteiros. Perguntou às pessoas da terra o porquê daquelas lamentações tão doloridas. Senhora, disse-lhe um velho, temos profunda mágoa. Tristão, o franco, o bravo, morreu.
Era generoso com os necessitados, compadecido com os doentes. Foi o pior desastre que à nossa terra sucedeu. Isolda o ouviu e não pôde dizer nada. Subiu o palácio, seguiu a rua com o véu desatado. Os bretões maravilharam-se de vê-la. Jamais haviam visto uma mulher tão bela. Quem era? De onde vinha? Junto de Tristão, Isolda das Mãos Alvas, desesperada pelo mal que causara, dava grandes gritos sobre o cadáver. A outra Isolda entrou e disse-lhe: Senhora, levantai-vos e deixai que me aproxime. Tenho mais direito a chorar do que vós. Acreditai-me, eu o amei mais. Voltou-se para o oriente e orou a Deus. Depois, descobriu um pouco o corpo, estendeu-se junto dele, beijou-lhe a boca e a face e abraçou-o apertado. Corpo contra corpo, boca contra boca, e morreu com ele pela morte de seu amigo. Quando o rei Marcos soube da morte dos amantes, atravessou o mar e, vindo à Bretanha, fez lavrar 2 esquifes, um de Calcedônia para Isolda, outro de Berilo para Tristão. Levou para Tintagel os corpos amados. Junto de uma capela, à esquerda e à direita da abside, sepultou-os em 2 túmulos. Mas durante a noite, do túmulo de Tristão, desabrochou um espinheiro verde e enfolhado, de fortes ramos, de flores odorantes, que, se elevando sobre a capela, penetrava no túmulo de Isolda. As pessoas da terra cortaram o espinheiro, mas no outro dia ele renasceu verde, vivaz, florido, e penetrou até o leito de Isolda, a loura. Por 3 vezes tentaram-no destruir. Foi inútil. Enfim, contam a maravilha ao rei Marcos. O rei proibiu que cortassem daquele dia em diante o arbusto. Os bons trovadores de outrora, Barrow e Thomas, e Monsenhor Eilhart e Mestre Gottfried, contaram este conto para todos que amam e não para os outros. Por mim, vos transmitem a sua saudação. Saúdam os cuidadosos e os felizes, os descontentes e os desejosos, os alegres e os tristes. Saúdam a todos os amantes. Possam eles aqui achar consolação contra a inconstância, contra a injustiça, contra o despeito, contra a aflição, contra todos os males do amor. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!